Vamos ler a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça, e por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então essa é a palavra do Senhor, que você conhece bem. O Senhor é o meu pastor. E a palavra fala que Ele é meu pastor, e algumas pessoas usam: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu prefiro ficar com essa tradução de original, que fala que o Senhor é o meu pastor, porque o salmista aqui, ele traz algo particular, porque nem todo mundo tem Deus como pastor. Deus não é pastor de todo mundo, Ele só é pastor daquele que aquele que entende que é a ovelha do seu pasto. Porque existe muitas pessoas que, ainda que falam que o Senhor é meu pastor, eles não são do pasto do Senhor, porque eles não comem no pasto de Deus, eles não se alimentam daquilo que o Senhor dá para ele se alimenta de outras coisas. O seu alimento é outra coisa. Então, quando o teu alimento não vem do Senhor, quando você não come do pasto que Deus te dá, você não bebe da água que Deus te dá, Ele não é o seu pastor. Então, por isso que eu gosto dessa versão: o Senhor é o meu pastor, porque isso é particular de cada um. Cada um de nós temos que nos ver como o Senhor como nosso pastor, como aquele que é o Senhor da nossa vida. Mas, como eu disse, eu quero me apegar ao versículo 4, que fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Agora nós estamos chegando num tempo que essa enfermidade, o Covid-19, está realmente se alastrando pelo Brasil, e está começando a aparecer muitas pessoas morrendo. Inclusive ontem a minha sogra falou com a minha esposa que morreu uma pessoa da rua dela com essa enfermidade. E ontem nós oramos pela vida do bispo Michel, que perdeu a sua avó de 90 anos, que também faleceu com essa enfermidade. Então nós vamos ouvir muitos relatos de muitas pessoas em nossas famílias que vai começar a compartilhar que perdeu um ente querido. E o bispo Michel falava assim, que foi muito triste para ele perder a sua avó, mas o mais triste foi a família não poder fazer o velório, não poder estar lá velando o corpo da sua avózinha pela questão do vírus. Então nós estamos passando por um tempo. Eu não estou aqui para causar terror, eu não estou aqui para causar medo em ninguém, mas eu estou aqui para ser profeta de Deus. A gente não pode também, eu falei várias vezes aqui, para a gente não assistir muito noticiários, para a gente não contaminar a nossa mente. Eu continuo com a mesma fala. Mas então por que, pastor, hoje você está falando sobre isso? Porque como as coisas estão piorando, o pavor e o medo estão aumentando. O pavor e o medo estão aumentando na vida das pessoas. E o medo, ele é o causador. Os medos, eles são os causadores do mal, da morte de muitas pessoas. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre esta questão, porque nós estamos dentro de uma situação, e quero falar sobre os medos causados pela pandemia do Covid-19. Porque os medos que as pessoas têm estão colocando pessoas em pânico. Pessoas estão ficando até mesmo paranoicos, estão ficando numa situação muito complicada e não conseguem nem mais viver, né? Passa álcool toda hora na mão, né? Qualquer coisinha tá com álcool, passa álcool, lava e toma banho, aquela coisa toda. Bom, a gente tem que se precaver, tem que se cuidar, mas nós também temos que confiar no Senhor.
Nós precisamos confiar em Deus. E esse texto diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então eu quero hoje falar com você sobre este tema: tu estás comigo. Tu estás comigo. Ou você pode colocar: Deus está comigo, Yeshua está comigo, ou Jeová Rafá, que é o Deus da cura, está comigo. Use o que você quiser, mas eu coloquei aqui: tu estás comigo, baseado neste versículo 4. Então, amados, Deus está com você. Então nós não temos que ter medo. E eu quero colocar aqui alguns medos que tem causado, nas pessoas, e que tem deixado pessoas em pânico, e pessoas que estão perdendo o senso, estão perdendo a paciência, estão perdendo a paz. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso ao seu coração e ao meu coração. O primeiro medo que eu identifico aqui é o medo financeiro. O medo financeiro. Algumas pessoas estão felizes porque vão receber R$600. E aí, então, que legal, né? Que legal, vou pegar 600. Nunca pensei que fosse receber isso do governo. Mas existe muita gente preocupada porque tinha um bom salário, tinha um bom emprego, e estão perdendo o seu emprego. As empresas estão fechadas, e mesmo que não perdeu o emprego, a empresa fez um acordo, diminuiu o salário, só que as suas contas estão chegando, as suas dívidas estão lá, e as pessoas estão desesperadas, porque estão perdendo o emprego, porque estão passando por dificuldades financeiras, porque tinha empregos comissionados, então não está recebendo comissão. Pessoas que trabalhavam autônomo, ainda que os autônomos vão receber R$600, mas não vai resolver os seus problemas, porque você tem mercadoria lá guardada, você tem boletos para pagar, você tem contas que você precisa acertar, e você está com muito medo, chegando até a se desesperar. Eu volto a dizer para você: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, olha o exemplo de Davi: não temerei mal algum. Porque se Deus está com você, você não precisa ter medo. Pastor, mas as minhas dívidas estão correndo juros. As minhas também estão. Pastor, mas eu estou sem recurso para comprar comida. Eu também estou. Mas olha a minha cara de tristeza, olha a minha cara de desespero. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui numa mídia social, não. Minha família que conhece, os meus discípulos que me conhecem, sabe que eu sou muito centrado, sabe que eu sou muito sereno em relação à dificuldade. Minha família sabe disso, e os meus discípulos que andam comigo sabem disso, porque nós temos um coração em Deus, e eu confio no Senhor. Eu confio que Deus não vai nos deixar em desespero, não vai permitir que você fique sem honrar os compromissos. Demora o tempo que demorar. Você não tem que se preocupar com isso. Descansa no Senhor. Descansa em Deus. Não fique desesperado, porque Deus vai te dar uma direção, vai te dar sabedoria, vai te dar uma estratégia de como você conseguir os recursos para que as suas contas sejam pagas, para que os seus compromissos financeiros sejam honrados. Então, o resultado dessa questão financeira é que os nossos compromissos não estão sendo honrados, é que as nossas contas não estão sendo pagas, é que o alimento da nossa mesa está se acabando. Eu ouvi de uma pessoa muito querida minha, que ela tem um comércio, e ela tem o seu trabalho, e ela estava falando que as coisas começaram a faltar na casa dela também, que ela tem compromissos, boletos de mercadorias que ela comprou e que ela precisa honrar. Só que ela disse assim para mim: pastor, eu não estou desesperada, porque eu tenho colocado diante do Senhor, eu tenho orado e Deus tem respondido. Eu orei essa semana pedindo para que o Senhor entrasse com providência. Enquanto eu estava em oração, vieram trazer dinheiro de coisas que compraram de mim e estavam pagando. Então, querido, descansa no Senhor. Você não tem motivos para estar em desespero se você tem Deus. Você não tem motivos para estar preocupado se você tem Deus. Você não tem motivo para: mas pastor, eu comprei um carro financiado, e se eu não pagar, a garagem vai tomar o meu carro. Não vai tomar o seu carro.
Pastor, mas a minha casa é financiada, se eu não pagar a minha casa, vai tomar a minha casa. Não vão tomar a sua casa. Pastor, mas os impostos não vão tomar a sua casa. Você está entendendo o que eu estou te dizendo hoje? Você está entendendo o que a palavra diz para você? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe por quê? Porque Davi, ele tem uma convicção: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Se o Senhor é o teu pastor, descanse, nada vai te faltar. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, mas você precisa confiar em Deus. A sua confiança tem que estar em Deus, porque até uns dias atrás você confiava no seu trabalho, você confiava no salário que você tinha, porque você estava tranquilo, mesmo que você não tinha uma grande vida que você sonhou, você recebia o seu salário, pagava as suas contas, pagava os seus boletos, comprava comida, não ficava com dinheiro no bolso, porém não devia ninguém, e o armário tinha que comer. E aí, agora você, eu não tenho dinheiro. E agora você se colocou numa situação em que você não pode confiar no que você tem, porque você não tem. E aí que nós nos enganamos, porque nós temos Deus. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o nosso Deus poderoso. Ele, a palavra de Deus, eu falei aqui que Ele é Jeová Rafá. Jeová Rafá é o Deus que nos cura, mas a palavra de Deus também fala que Ele é Jeová Jirê. Jeová Jirê é o Deus da providência. Então não falta cura e não falta providência para você. O segundo medo que eu identifico aqui é o medo na saúde. As pessoas estão com medo de ficar doente, de contrair o vírus do Covid, estão com medo até mesmo de morrer, de ir a óbito. Então, amados, pastor, mas o medo, irmãos, vou te explicar uma coisa. O medo, ele serve para você se organizar. O medo serve para você ter atenção, mas o medo não serve para você achar que é o final, que é o fim. Vou falar um pouco melhor. O medo serve para você ter atenção, mas o medo não serve para você achar que é o fim. Porque o medo é para você entenda que você é humano. Lembra de Josafá? Eu ministrei, acho que o primeiro cafezinho. Josafá teve medo do que estava acontecendo, porque os inimigos estavam vindo contra ele, mas ele pôs-se a buscar o Senhor. Então o medo é para você ter atenção e para você voltar-se para o único que pode te ajudar. Você voltar-se para o único que pode te abençoar. Você se colocar diante daquele que pode solucionar este problema. Então, este segundo medo, o medo na saúde, é o medo de ficar doente, de contrair o vírus. A gente tem que ter sim este medo, mas ter esse medo como atenção, se precaver, usar o álcool gel, usar a máscara, ficar distante 1,5 metro, 3 metros de uma pessoa, não correr o risco, não ir visitar agora os idosos, procurar deixá-los isolados, para que este vírus não chegue sobre eles. Então é atenção. Apenas para isso, para a gente ter atenção e para a gente analisar tudo o que tem que ser feito e fazer o que tem que ser feito, mas acima de tudo, não perder a confiança em Deus, porque Ele é o meu pastor. Ele é o teu pastor? Ele é o teu pastor? Porque Ele é o meu pastor. E se Ele é o teu pastor, você não tem que ter medo de andar no vale da sombra e morte, porque você vai passar pelo vale da sombra e morte, e a morte não vai te pegar, a malignidade não vai te pegar. Você vai chegar do outro lado e você vai alcançar o favor do Senhor, a bênção do Senhor sobre a tua vida, porque Deus tem o melhor para você, porque Deus tem bênção especial para você e para a sua família. Então confia em Deus, confia no Senhor, creia no Senhor, porque Ele tem bênçãos para você. Ele tem promessas para se cumprir sobre a tua vida, e estas promessas, elas vão se cumprir se você abrir o seu coração e se você confiar em Deus e acreditar que Ele tem o melhor para você. Então descansa no Senhor, descansa em Deus, confia no Senhor, porque Ele não vai deixar você morrer, Ele vai cuidar de você, da sua família.
Ele vai te abençoar nos detalhes. Então, o terceiro medo é o medo relacionado à família, aos relacionamentos. Então este medo, as pessoas estão com medo, por quê? Porque está todo mundo junto, marido, esposa, os filhos, e aí cria aquela tensão, os nervos estão à flor da pele, ninguém mais respeita ninguém, aí começa aquela gritaria dentro de casa, um ofendendo o outro, e o casamento está se acabando. Então é tempo de nós, irmãos, nos colocarmos diante de Deus, descansarmos do Senhor e acreditar, queridos, que Ele vai cuidar de você. Mas você não pode entrar em desespero. Ame a sua esposa, ame o seu marido, ame os seus filhos, se respeitem, porque o Senhor quer cuidar de você, da sua casa, da sua família. O medo é uma emoção terrível, ele pode paralisá-lo. O medo, ele é uma emoção terrível, ele pode paralisar você, ele pode acabar com os teus sonhos, com os teus projetos, ele pode tirar de você a bênção que você tem no Senhor. Então, o que é importante hoje você entender, eu quero ler para você aqui a palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que fala assim: no amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Então você não tem que estar receoso, você não tem que estar temeroso, porque o amor de Deus na tua vida vai lançar fora o medo. O amor de Deus na sua vida vai tirar este medo que está te atrapalhando, vai tirar este medo que está impedindo você de viver as promessas de Deus. Então, diante deste medo, diante do que está acontecendo no mundo, você precisa se abraçar com o amor de Deus. Você precisa se encher do amor do Senhor, porque se você tiver em você o amor de Deus, querido, você não terá pavor, você terá controle, você terá equilíbrio e você se sentirá bem, porque a bênção do Senhor estará em você e você viverá as promessas de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O sol nasce para bons e para ruins. O tempo ruim chega para os bons e chega para os ruins. Não importa, não, mas o mal chega só para quem não é crente. Não, a enfermidade chega para crente também. Ah, mas a necessidade das coisas em casa, as coisas físicas, só chega para quem não é crente. Não, chega para quem é crente também. Mas depende de como você vai lidar com isso. Depende de como você está preparado para receber isso. Lembra da palavra dos dois fundamentos? A parábola que Jesus nos ensina? Ele fala que o homem construiu a sua casa sobre areia, veio ventos e tempestades, e a sua casa se abalou, se desabou, porque foi construída sobre areia. Mas o outro construiu a sua casa sobre a rocha, cavou bem fundo até achar a rocha, e então fundamentou a sua casa sobre aquela rocha. Então veio ventos e tempestades e nada se abalou, porque a casa estava construída sobre um alicerce firme. Então nós precisamos construir nossa casa sobre a rocha, nós precisamos construir a nossa casa sobre alicerce firme, para quando vir tempestade, quando vir situações difíceis, não vai se abalar. Então entende? As coisas ruins, o mal vem para os bons e para os ruins. O mal vem para os bons e para os ruins, mas o bom, aquele que entende a palavra, que construiu sua casa sobre a rocha, quando o mal vir, o mal não vai sobressair, o mal não vai acabar com você, mas o mal vai ser uma escada, o tempo ruim, a crise vai ser uma escada que vai te levar para o sucesso, a crise vai ser uma escada que vai levar você para grandes conquistas, para grandes horizontes, o Senhor vai te levar. A diferença é que aquele que acredita no Senhor, que aquele que crê em Deus, o mal não pode tocá-lo. Quero citar 3 exemplos aqui. O exemplo de Davi, primeiro de Moisés. O exemplo de Moisés. A Bíblia diz que Moisés estava indo de encontro ao mar.
O povo estava com ele. Atrás vinha Faraó e o seu exército, e na frente tinha o mar. E quando ele parou em frente ao mar, e Deus falou para ele que ele tinha que marchar, que ele não tinha que ter medo. E sabe o que Moisés fez? Ele marchou diante do mar, e o mar se abriu na frente de Moisés, e Moisés passou para o outro lado e chegou em terra firme, e seus inimigos foram afogados no Mar Vermelho. Então, o exemplo de Moisés é que mesmo que o mar estiver na minha frente e os inimigos estiverem no meu encalço, eu não vou temer, eu vou avançar, e se o mar não abrir, eu vou passar a nado e vou chegar do outro lado, mas eu não vou temer. Mas é bem verdade que se Deus está mandando você ir, o mar vai se abrir e você vai chegar do outro lado. Nós temos o exemplo de Davi. Foi levar os pães para os seus irmãos, foi levar os queijos para o chefe da guarda, e quando ele chegou lá, ele viu um exército temeroso, ele viu um exército morrendo de medo, se borrando de medo. Ele perguntou: o que está acontecendo? Por que vocês estão assim? É porque o gigante lá, e o gigante está aí, está afrontando. Falou para um homem lutar contra ele, e o rei falou assim: que quem vencer, ele vai dar a filha dele para casar, e a família não vai pagar mais imposto. Ele falou assim: estou dentro, esse negócio é comigo, vamos lá. E foi até o rei. Aí não vou alongar a história porque o tempo não nos permite. Ele foi até o rei, teve toda aquela conversa. O rei falou: não, sim, então vai. Ele foi e ele enfrentou o gigante. Era muito grande o problema, era muito grande Golias. Mas sabe o que ele falou? Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você está afrontando. Se você tem o Deus dos Exércitos em seu favor, você não tem que ter medo, você tem que avançar. Pegue as pedras do riacho, coloque na sua funda, e quando o gigante vier contra você, lance as pedras. O que são as pedras? São palavras de Deus, são palavras de vitória. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará na minha tenda. Você tem palavras de vitória. O Senhor está comigo por onde quer que eu andar. Então são as pedras que você vai lançar. O gigante vai cair e você vai conquistar as bênçãos do Senhor. E o terceiro exemplo é o exemplo de Josué e Caleb. Enquanto 10 estavam com medo da terra cheia de gigantes, Josué e Caleb estavam olhando para a promessa, estavam olhando para aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Eles não perderam o foco. Não deixa os gigantes da vida te fazer perder o foco. Não deixe os gigantes da vida fazer você perder o foco, que é a promessa que o Senhor fez. E a promessa que Deus fez, ela não vai se perder, ela vai se cumprir na sua vida. Então que você fique com esta palavra nesta manhã. O vale da sombra da morte é um lugar de passagem. Os pastores vão e vêm com suas ovelhas, enfrentam vários tipos de risco. Então quando o pastor ele pega as suas ovelhas, ele entra no meio da mata. Lá existem animais peçonhentos, lá existem precipícios, buracos que as ovelhas podem ficar presas ali e morrer se o pastor não perceber que ele perdeu a ovelha. As ovelhas sobem montanhas para achar ali pastos bons para se comer. Ele sobe a montanha, ele desce ao vale com as suas ovelhas. Mas enquanto as ovelhas estão sob o cajado do pastor, o lobo não pode devorar suas ovelhas. As ovelhas não caem no precipício, porque enquanto elas estão indo lá, o pastor bate ao lado das ovelhas e traz ela novamente para o caminho. O pastor tem um sino que é a música, e o som da música do pastor e da voz do pastor faz com que as ovelhas o sigam e não ande por caminhos tortuosos. Então entende, quando você está com o pastor, quando você está debaixo do cuidado do pastor, você está no vale, e você não crê o vale da sombra e morte, porque o Senhor está com você. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Então as ovelhas estão no vale da sombra e da morte. Elas podem ser devoradas, elas podem cair em precipício, elas podem se machucar, mas elas estão tranquilas, e elas vão
seguindo o pastor, elas vão sob o cajado do pastor, porque elas têm certeza que nenhum mal vai acontecer enquanto elas estão com o pastor. Isto é instinto delas. Além do instinto, você tem inteligência, que é uma coisa que a ovelha de quatro patas não tem. Elas vão pelo instinto, porque pelo instinto elas entendem que o pastor está cuidando delas. Mas além do instinto, você tem inteligência. Então use a tua inteligência e ande ao lado do seu pastor, porque ao lado do seu pastor você vai vencer e o mal não vai te pegar. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o pastor está com você. Porque o pastor está com você. E se o pastor está com você, a vara do pastor, o cajado do pastor, que consolo é esse? Você está indo no precipício, ele dá uma batidinha: filho, não vai por aí, vem para cá. Aí você vai para outro canto: filho, ele dá uma batidinha, vem para cá. Então o cajado te consola, ou seja, traz você para o caminho de novo. Não deixa você sair do caminho, não deixa você perder o foco, não deixa você entrar em desespero, não deixa você perder a fé, mas continuar crendo no Senhor. Então o cajado do pastor, ele te consola, ele põe você no caminho e não deixa você sair do caminho da palavra, do caminho da verdade, do caminho que é o Senhor. Então que você possa nesta manhã crer nisto, que através do cajado do pastor você está protegido, você está protegida. Então no vale você está cuidado, porque Ele é o seu guia. O Senhor é o seu guia, é aquele que guia você por caminhos verdadeiros. E para encerrar, seja modelo para as outras ovelhas, caminhe em direção do pastor. Porque existem as ovelhas guias, a ovelha know-how. Existem ovelhas que são guias, e essas ovelhas levam você até o pastor. Não ande com ovelhas que são verdadeiros bodes, que só sabem dar chifrada, que só sabem levar as pessoas para caminhos tortuosos. Ande com ovelha guia, com aquela ovelha que tem o sininho. Aquela ovelha que tem o sino, ela é a ovelha guia, e o sino dela leva você para onde está o pastor, porque ela vai aonde está o pastor, e você escuta o som do sino daquela ovelha, e você também vai aonde está o pastor, porque você ouviu o som de uma ovelha guia que está indo para o caminho certo. Então siga pelo caminho certo, siga pelo caminho da honra, pelo caminho da lealdade, pelo caminho do amor, pelo caminho do respeito, pelo caminho da obediência, pelo caminho da santidade. Ande pelo caminho correto, e com certeza você viverá as promessas do Senhor sobre a sua vida. Nós nunca sabemos onde a nossa fé está enraizada, até passarmos por uma crise. Nós nunca sabemos onde a nossa fé está enraizada, até passarmos por uma crise. Se você está passando por uma crise, acima da crise, você está em Cristo. E se você está em Cristo, a crise não é o fim, a crise é a oportunidade de você conquistar as bênçãos do Senhor. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Senhor está com você, e a vara dele, o teu cajado, o cajado do pastor, a vara do pastor te consola, te direciona, tira você do pânico, tira você do pavor, tira você das incertezas, tira você do medo e te coloca no caminho da perseverança, te coloca no caminho da convicção de que nenhum mal vai acontecer e de que o Senhor está cuidando de você para sempre. Eu quero que vocês escutem essa canção.